Ok, olá a todos. Estamos aqui abrindo mais um dos nossos podcasts da Leafio, trazendo aí sempre personagens bastante interessantes do mundo corporativo, que vão aí agregar bastante valor dentro da sua experiência profissional, da nossa experiência profissional, porque esses profissionais eles são realmente com bastante experiência, né? Então, basicamente, hoje a gente vai estar trazendo aqui o Jonathan Valeriano, né, que é um profissional que vai contar um pouco a trajetória dele, a formação dele, a experiência dele, principalmente na Amazon. Ele é um profissional muito experiente na parte de cadeia de suprimento, com vasta experiência, né, com vasto conhecimento na parte de comércio eletrônico, na parte de logística. Ele também é Certified Supply Chain Professional, acho que eu não errei aqui, e também Certified in Production and Inventory Management. Então, como vocês podem ver, ele vai falar um pouco do que é um Black Belt, ele vai explicar uma série de coisas bastante interessantes aí. E essa otimização de processos está sendo a vida profissional do Jonathan em vários aspectos, né? Ele liderou projetos na Amazon, ele trabalhou também em outras empresas, mas o foco aqui vai ser a Amazon, principalmente na área de importação de livros e principalmente também, pessoal, quando a Amazon estava começando. Isso é bastante interessante também. E ele lidou com questões como falta de estoque, ele trabalhou com entregas em todo o Brasil, e nesse episódio do podcast, ele vai compartilhar, né, Jonathan, os insights, as experiências que ele teve e ele está tendo em otimização de processos, gerenciamento de cadeia de suprimentos e a abordagem focada no cliente, que é um dos aspectos, é um dos pilares para a Amazon, né? Então, Jonathan, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso primeiro podcast. Eu vou começar ali com a minha primeira pergunta. Quais foram alguns projetos interessantes que você desenvolveu na Amazon, Jonathan? Tá. Então, antes de começar, né, Darlan, obrigado aí pela oportunidade, tá? Eu vou falar aqui da Amazon, mas eu vou tentar também trazer, né, um pouco da experiência que eu tive também em outras empresas, né? Obviamente, aqui falando da Amazon, isso não se aplica só à Amazon, mas a outras empresas, assim, alguns aspectos de confidencialidade, né, das minhas experiências lá, eu não posso abrir, né, por causa da questão da própria empresa, mas eu vou tentar trazer aqui alguns aspectos que eu tive lá. E para trazer isso, algo que eu aprendi logo no início da minha carreira, que quando a gente olha para a cadeia de suprimentos, a gente precisa olhar para 3 fatores, né? O primeiro fator são os processos, né? Então, pela minha formação de engenharia, ter essa parte de entender processos, mapear processo é algo que eu precisei desenvolver, é algo que você precisa ter, né? Porque ele te ajuda não só a você entender como que está a situação atual, mas também desenhar uma situação futura. Uma segunda coisa que eu também uso bastante é a questão das ferramentas, né? A gente vai falar muito aqui de ferramentas, que é algo que ao longo dos últimos anos não só evoluiu, mas tem evoluído bastante, e a Lífio é um exemplo super claro disso, de ferramentas que têm evoluído, ferramentas de TI. E o terceiro é a questão da cultura, né, que você está envolvido, das pessoas que estão dentro do processo. Então, eu sempre gosto de dividir nessa questão de people, process and tools. No caso da Amazon, alguns projetos que eu tive, então a gente teve um desafio lá, que não é, de novo, um desafio exclusivo da Amazon, mas de redução do lead time de pedidos, né? Então, foi um processo que nós tivemos que atuar, e o que eu usei foi muito do que eu falei. Então, a gente precisou fazer um mapeamento do processo, né? Então, a gente procurou medir as etapas. Então, quando você mapeia um processo longo, você divide esse processo em etapas. Quando você divide em etapas, você começa a fazer uma mensuração, né, dessas etapas, e procura atacar as etapas que têm o maior impacto. É a famosa regra de Pareto. Então, do ponto de vista de processos, foi isso. Na parte de ferramenta, foi muito interessante, porque nós não tínhamos uma ferramenta única, né? Porque o processo de pedidos envolve não só o sistema da empresa, mas o sistema dos fornecedores também, que a gente teve que usar. Então, o que nós usamos bastante lá, e que foi um desafio que eu tinha na época, que eu
não tinha ainda sido exposto a questão do BI, né, de você pegar, juntar informações de diferentes sistemas, colocar isso de um modo minimamente integrado para poder atuar. E o terceiro desafio que eu tive foi na questão cultural, porque nós tínhamos não só a questão da própria empresa em si, mas também de vários parceiros, de vários fornecedores, então a gente precisava atuar com eles, explicar qual que era a importância da gente fazer redução, porque como você faz um pedido, no caso do nosso pedido de compras, existem etapas internas da empresa e etapas externas desses parceiros, então a gente precisava sempre trabalhar muito com esses parceiros, e foi o desafio que nós tivemos de estar atuando principalmente na conscientização e na motivação desses parceiros para a redução desse tempo que nós tínhamos. Então esse foi eu tive um outro parecido também, só que não foi muito na questão local, mas foi com processo de importação, mas a lógica foi a mesma. Obviamente o processo é um processo diferente, as etapas que precisavam ser otimizadas eram etapas diferentes, mas foi um processo bem parecido. A única diferença que nós tivemos é que a gente tinha um único fornecedor na época que ajudou a gente a fazer a redução, mas precisamos, e a maneira que eu trabalho, que eu aprendi a criar esse método, fazer uma palavra aqui do inglês, que a gente não tem tradução em português, esse framework, né, essa divisão de people, process and tools, foi a maneira que eu procurei atuar na época e que eu procuro atuar até hoje. Foi assim que nós conseguimos fazer esses dois exemplos que eu estou trazendo, assim, sem entrar em muitos detalhes aí, por causa, obviamente, da confidencialidade, né? Perfeito, perfeito, muito interessante. E tem um ponto eu acho bastante legal nessa conversa, né, que acho que a gente tem que trazer assim uma contextualização de quando você trabalhou na Amazon, porque na verdade você entrou na Amazon numa época que ela estava começando, ou seja, os desafios eram ainda maiores, porque essa parte de People Processing Tools foi feita com o carro andando, foi isso, né? Sim, e foi interessante, porque a minha experiência anterior era numa empresa também que estava em mudança, mas ela já tinha processos mais estabelecidos, ferramentas mais estabelecidas, né? Uma cultura muito forte, né? Minha experiência anterior. E na Amazon foi tudo isso que você falou, foi justamente isso, foi bem no início, né? Foi numa época assim Que ano? Conta o ano pra gente, por favor. Desculpa te interromper foi aqui. 2014. Foi 2014. Ou seja, foi realmente no início das operações, né? Foi bem no começo lá das operações. Então, todo esse processo, né, que eu já tinha, essa questão de people, process and tools, eu já tinha antes. Então, foi tudo isso, e eu não consigo realmente falar qual que foi o desafiador, né? Talvez eu acho que a questão de cultura, né? Porque toda uma empresa, né? Uma questão de startup, a questão da cultura é algo que não é, você não cria fácil, né? Leva um tempo, você tem que conviver com as pessoas, tudo. Eu acho que talvez teria sido o mais desafiador, né? Obviamente, hoje, né? A Amazon já tem um outro tamanho, né? Uma outra estrutura bem maior aqui no Brasil. Mas foi muito interessante porque a gente tinha que ter uma cultura local, junto com uma empresa também que já tinha uma outra cultura lá fora, né, do país. Então foi muito desafiador. Mas foi assim, eu diria que foi das experiências que eu tive a que me fez crescer mais, porque era do zero, né? Estava começando do zero, essa cultura de startup, né? Eles têm até uma frase que eu vou falar aqui, porque é algo público, né? Eles falam que ainda é o dia 1, né? É como se tudo estivesse começando. Fala, still day one. Eles têm muito essa cultura de estamos começando a partir do hoje, independente do tempo que está lá. Então foi bastante enriquecedor para mim. Com certeza, e também ver essa empresa crescer, como você, apesar de não estar lá vendo, você pode se considerar um dos plantadores da árvore ali, né? Uma das pessoas que colocou a semente da Amazon aqui no Brasil, que hoje é uma empresa de bastante sucesso. Muito obrigado, então. Bom, a questão da cultura da startup, então, foi um dos seus maiores desafios, com certeza, o desafio de você implementar os processos, também foi uma coisa que você teve que se adaptar e teve que trabalhar. Além desses desafios da questão da cultura da startup, da questão relacionada aos processos que estavam no início, qual outro desafio você poderia destacar para a gente nessa sua trajetória dentro da Amazon, Jonathan?
Eu vou trazer um desafio que é um desafio não só da Amazon, tá? Que é um desafio que em todas as empresas que eu passei, principalmente quando estava nesse papel de supply chain, né? Porque é, o papel que eu tinha de supply chain era muito na questão de planning, que é balancear a demanda que você tinha de cliente junto com a forma de suprir. E essa forma de suprir, você tem basicamente dois tipos de recursos. Pessoas, né, e capacidade, que eu vou tentar traduzir, capacidade de máquina, capacidade de processamento, dentro disso daí. E esse desafio eu sempre tive, né, em supply chain. O desafio que eu tive lá adicional, que foi a questão do varejo, né? E esse eu sei que é um desafio que não é da Amazon, mas de todo mundo que trabalha no varejo, que é a diferença de você adequar teu suprimento com a sua demanda num cenário B2B, que era a experiência que eu tinha predominantemente anteriormente, para um cenário B2C. Quando você está no varejo, na ponta, né, do varejo, que você sente bem a demanda do cliente, você precisa ter estratégias diferentes para você procurar atender esta demanda, né? E o que você precisa ver, basicamente, é onde você coloca as suas redundâncias e onde você tem o que eu vou chamar de reserva de capacidade, né? E lá foi um cenário bastante interessante, porque muitas vezes quando nós tínhamos algumas promoções que eram promoções novas e era bastante difícil você, por mais que você fizesse vários estudos antecipar a demanda, você tinha que ter maneiras de ter essa redundância. Então lá o que eu não fui eu, né? Foi um trabalho de time, né? Obviamente, a gente ter essa questão de trabalhar muito forte, né, com as áreas envolvidas na promoção da demanda, junto com o time, né, no caso era mais o time de logística e transportes, para fazer isso de maneiras criativas, né? E lá nós tivemos uma curva de aprendizado com os nossos erros e com os nossos acertos, mas o que foi bastante importante foi que quando, né, nós erramos, a gente procurou aprender com os erros, né? O que era meio que inaceitável era você cometer o mesmo erro várias vezes. Então, nós procuramos aprender com esses erros, mas o principal desafio é que quando você está no varejo, esse é um desafio comum do varejo, a questão da variabilidade de demanda, ela é algo que você tem sim que fazer várias análises, vários estudos, mas você tem que ter sempre várias alternativas, né? E aqui eu acho que é até interessante que na Lífio nós temos isso, né? A Lífio é bastante interessante, não sei se você vai explorar em algum momento, que ela consegue mesclar essa questão do tool, né? Uma ferramenta que aqui no Brasil não é tão conhecida, mas lá fora ela tem mais de 20 anos, que ela consegue fazer isso trazendo, né, questões de inteligência artificial, machine learning, que era algo que também na época a gente não chamava, né, na época de 2014, 15, 16, a gente não, eu nem lembro se a gente tinha essas expressões, a inteligência artificial, machine learning, mas era algo que se tentava fazer, né? Então eu acho que o ponto aqui, trazendo mais para os desafios de hoje, antever, se adaptar a essa demanda, é um desafio constante do varejo, não é particular da Amazon, é particular de empresas, tanto empresas de e-commerce, né, empresas que a gente fala que não tem lojas físicas, como de lojas físicas, né, e eu vejo que hoje na Lífio a gente tem algo que é uma dor comum de qualquer varejo que a gente tem e procura trazer. Então, não sei se assim pode dizer, talvez se tivesse uma solução com esse nome naquela época, lá teria sido melhor, porque um outro desafio que nós tínhamos, assim, a Amazon tem bastante inteligência, mas como uma empresa que cresce muito rápido, às vezes você tem alguns desafios de implementar soluções devido a uma empresa que cresce muito rápido, né? Perfeito, perfeito, muito bom. Realmente os desafios do varejo, eles são inerentes aí a várias empresas que estão aí num segmento tão desafiador, né? Que acho que é um dos mais desafiadores, tanto se for olhar em B2B, quanto em B2C. Muito legal. Vamos ali para a próxima pergunta. Como é que você viu, você falou um pouco disso, você deu uma pincelada já, mas acho legal a gente se aprofundar um pouco na questão da otimização de processos. Como é que foi essa otimização de processos dentro da empresa? Como é que
Como eu disse, você já deu uma pincelada, mas vamos trabalhar um pouquinho mais essa parte do assunto aí que é bastante interessante. Então, como é que foi a otimização de processos, Jonathan, na empresa ali? Como é que você viu isso? Como é que você trabalhou? Como é que você vivenciou? Tá. Aqui eu já falei, mas tentando explorar, a minha experiência anterior, eu tive uma formação que a gente chama, eu acho que ainda tem no mercado hoje, que é uma formação de Black Belt, Lean Six Sigma Black Belt, né, que eu tive na minha experiência anterior. Então, a gente aprende lá, antes de abordar um problema, né? Eu vou, para quem conhece a metodologia, eu vou pegar. Primeiro passo, tem que definir bem qual que é o teu problema, né? Porque quando você começa a mapear um problema, em geral, você não tem um único problema, você vai ter problemas que se sobrepõem um ao outro, né? Então, a primeira coisa que você tem que pegar é definir bem dos problemas que você tem, qual que era o teu problema principal, tá? Pegando, aqui eu vou trazer uma expressão aqui de Seis Sigma, eles chamam qual o seu big why, qual o seu o grande Y, né? Qual que é o seu problema principal que você tem que ter. Pode parecer óbvio, mas você precisa fazer isso com muito cuidado. Então, definir o problema. A segunda etapa é medir, né? Aí você fala, não, mas medir é fácil, né? Às vezes, a parte de mensuração ela pode ser fácil, mas uma das coisas que eu também tinha aprendido antes, que eu aprendi a ver, você tem que ter um bom sistema de medição, né, de como que você mede isso, e lá na época a gente tinha um desafio que alguns processos você tinha uma mensuração interna, mas você precisava pegar algumas outras etapas externas. Então, por isso que tem que ter a questão de definição clara qual é o teu problema, fazer uma medição do estado atual, né, que a gente também costuma chamar de as is, né, então a gente teve que fazer esse as is claro, depois fazer uma análise, né, parece meio óbvio como falar, mas tem que fazer isso de uma maneira estruturada, fazer uma análise para depois propor a solução. Mas pela questão da cultura que eu já falei, você não tinha muito tempo para fazer isso daí, tá? Eu lembro que teve casos, pela questão de resultados rápidos, a gente precisava, a gente não, né? Eu lembro que muitas vezes fui eu, né, nesse caso, apresentar reportes semanais, né? A cultura demandava de você fazer esses reportes semanais da evolução, né? De como que estava indo. Então, eu tive que procurar seguir a metodologia, mas o desafio que eu tive é dentro de uma cultura que muitas vezes você já tem que partir para a solução, muitas vezes sem ter claro. Aí o desafio que eu tive como, eu até vou trazer uma expressão aqui do inglês, que também no português ela fica com, não sei se você entende, chamava low hang fruits, né? De pegar quais são os ganhos rápidos que você poderia ter para mostrar a evolução, porque é interessante no outro ambiente que eu trabalhava, você tinha um tempo mais compassado para você fazer esse processo. Mas como a gente estava lá, como a gente já falou, no começo, não havia muito tempo, então você tinha que procurar fazer isso de uma maneira muito dinâmica, mas a metodologia que eu fiz é bem clara, definir o problema de uma maneira clara, medir, analisar antes de você implementar. Se eu for tentar fazer, quem é familiar com a metodologia Seis Sigma, eu procurei fazer um processo que é conhecido dentro do Seis Sigma, chama-se de DMAIC, que lá eles chamam de Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Foi o que eu procurei fazer. Bastante interessante e muita expertise aí colhida nesses anos aí de vida profissional, né? Tanto é que a gente está trazendo aí bastante informação legal para quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo. Bom, vamos falar um pouco de ferramentas, dar uma pincelada também sobre isso, né? A gente está passando por algumas coisas assim, meio que de forma geral, mas eu acho interessante, mais uma vez, a gente falar um pouco assim de ferramentas. Quais as ferramentas que você pode dizer aí que foram usadas e que você considera interessante estar compartilhando aí com o nosso público, Jonathan? Tá, então, assim, eu vou procurar dar também a minha experiência com ferramentas aí ao longo do processo, né? No mundo, eu não chamo nem no mundo, só no mundo empresarial,
você vai ouvir muito uma sigla, né, que algumas pessoas estão familiarizadas, outras não, que é o ERP, né, que é o Enterprise Resource Planning, né, que é a ferramenta que usa-se como RP. E aí você vão ter várias, eu com a minha experiência eu tive, eu não sei se é a mais usada ou não, mas na maioria das minhas experiências foi, que é com a SAP, né, que é uma empresa alemã, mas você tem outras, né, que usa, que o RP ele é uma ferramenta que você tem para a gestão do seu negócio, da sua empresa. Em geral, eu vou pegar um pouco aqui do SAP, mas imagino que se aplica a todos, ele divide por áreas, então você tem a gestão financeira, a gestão, vamos chamar de recursos humanos, você vai ter aí mais na parte linha de operações, a SAP ela tinha a parte de gestão de vendas, que ela tinha lá, que ela chamava de módulo, hoje eu acho que não se chama assim, de vendas, a gestão de movimentação de materiais, e no meu caso, eu ao longo da minha carreira eu tive, porque a minha atuação era na parte de planejamento de materiais ou planejamento de produção, foi a parte que eu precisei entrar mais a fundo, justamente porque você, e no meu caso, como era supply chain, dentro de supply chain, principalmente na parte de planning, essa parte de planejamento de produção, era onde você procurava trabalhar bastante, tá? Mas como que acontecia? E é uma questão aí que aí mudou ao longo da carreira, né? As empresas compravam um pacote grande de implementação. Quando você ia implementar, você tinha dois desafios. A empresa trazia uma solução, que trazia os melhores processos da arte, mas por N razões aqui, não sei se a gente vai explorar ou não, a empresa tinha outros processos diferentes. Então, o que ocorria? Você pegava, implementava o teu RP e ficava um gap entre o que o RP fazia e o que os processos que você tinha. Aí eu tive ao longo da minha carreira um desafio que foi bastante interessante, até antes da Amazon, que é quando você não tem a ferramenta, você usa um outro tipo de RP, que quem conhece vai saber que é o Excel, né? A gente chamava Excel e Source Planning. Você começa a usar o Excel, que é uma ferramenta também poderosa, mas o Excel ele tem a grande vantagem dele, também acaba sendo a grande desvantagem. A vantagem dele é que você consegue customizar muita coisa. Mas quando você tem um Excel que você precisa ter várias pessoas usando, somente aquela pessoa que criou que consegue pegar e conseguir mudar. Aí vem a grande desvantagem dele. Então, o desafio que eu tive foi uma questão de padronização, né, dentro disso daí. Até na própria Amazon, não vou abrir aqui tanta questão de sistemas, porque é um pouco confidencial, mas também a gente teve essa questão. Mas o que eu vi, né, na minha carreira, e começou também na Amazon, é que, por mais que a empresa ela tenha um ERP robusto, bom, dado o nível que a gente tem de inovações, dado o nível que nós temos de mudança, é muito difícil você ter um ERP que ele consiga ter todas as melhores práticas. Aí o que eu observei é que existem, né, várias empresas que elas entram para dar uma solução customizada para alguns pontos específicos que você tem. Eu diria que até a própria, vou pegar essa AP onde eu tive muito contato, eles tentaram fazer isso através de um modo de otimização como o APO. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto muito, muito bom, eu estava até lembrando aqui desse dia, trazendo um pouco aqui de irreverência. Quando o Brasil levou aquele 7-1, eu estava numa implementação de SAP nos Estados Unidos, estava com um grupo, aí estava com pessoas de vários países, e na hora do momento do 7-1 saíram os brasileiros e os alemães, né, para ver a questão do jogo daquele 7-1, né, que até foi bastante embaraçoso, mas voltando para cá, era uma implementação que nós estávamos de um APO que é um otimizador. Mas vai ter um ponto que é a questão de custo, que é o que eu peguei e percebi. Quando você usa soluções muito robustas de RP, você pode estar trazendo um canhão para resolver um problema que, se você fizesse algo mais tático, mais pontual, você resolveria de uma maneira melhor, com menos recursos. Foi aí que o que eu peguei, observei ao longo da carreira, né, que existem hoje várias soluções que você pode atingir um cerne, tá? E aqui eu vou trazer, né, a questão da Lifio, que ela é uma ferramenta
que ela procura fazer isso. E uma outra mudança que aí que eu acho que é bastante importante foi a questão de soluções em nuvem, né? No começo, você tinha que pegar até aquele sistema pesado dentro da sua máquina. Ao longo do tempo, você começou a ter soluções em nuvem, até trazendo aqui a Amazon, né? Eu não trabalhei nessa área, mas a AWS, que é a Amazon Web Services, é uma das pioneiras. Você tem Google, você tem Azure também da Microsoft. Muitas soluções elas começaram a ficar em nuvem, né? Então, hoje eu percebo que nós temos soluções mais customizáveis que elas conseguem ser implementadas de uma maneira mais fácil por causa dessa questão da nuvem. Então, no começo da minha carreira, era aquele sistema ERP pesado. Estou fazendo exemplo do SAP, mas podiam pegar outros aqui. Hoje, faz tempo que eu não uso tanto o SAP, até eu usei na minha última experiência aqui antes da Lífio, mas até para o SAP tem que ter essa solução em nuvem. Tá? Então, se eu pudesse fazer um pequeno resumo, aqui eu vi que as ferramentas, né, o RP, essa ferramenta master, ela continua, ela teve que também se adaptar para essa questão de nuvem, mas hoje existem soluções mais customizáveis para problemas pontuais. Existem empresas como a Lífio que ela procura suprir esse gap pontual de alguns pontos, que no caso, falando até um pouquinho da nossa ferramenta, ela procura ter um problema que eu sempre tive em todas as empresas da minha carreira, que é a questão de ressuprimento, né? O tanto que você precisa ter estoque, você não pode ter pouco, de maneira tal que você tenha um stock out, falta da venda, também você não pode ter muito, porque o estoque, ele acarreta em custo, né? Então o estoque é um custo muito alto que você tem, então ter esse balanço. A questão da ferramenta hoje ela é muito importante, até porque nós temos hoje muito mais dados do que tínhamos antigamente, né? Hoje, você tem uma coisa que nós temos, excesso de informação, excesso de dados, só que você tem que saber usar isso de uma maneira muito cirúrgica, com muito expertise, para você, como falar, né? Não vir com um canhão para uma questão que você pode ser bem mais pontual, bem mais cirúrgico. Perfeito, muito interessante, muito legal essa visão aí de realmente alguém que é bastante especialista nessa área de supply chain e trabalhar também um pouco os conceitos de ERP, que às vezes a gente acaba falando, né, Jonathan, dentro do mercado aí, no negócio, às vezes a gente acaba falando várias siglas que são em inglês e às vezes as pessoas nem sabem, né? Elas falam ERP, 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 e você acabou trazendo aí algumas explicações sobre o RP e também tantas outras ferramentas bastante interessantes. Muito legal, estamos aqui caminhando para o final aqui da nossa entrevista. Vamos falar um pouco do Jonathan não como profissional, né? Como é que faz aí para você ter um pouco de vida mais tranquila nos momentos que você não está na pegada do dia e tendo seus compromissos, qual que é o teu hobby, qual que é o teu passatempo, além aí de trabalhar bastante hoje na Lífio e como você já trabalhou em outras empresas, como é que você desestressava, Jânio? Então, foi algo que eu precisei aprender, né, ao longo do tempo, né, foi interessante, né, que aqui até trazendo do aspecto pessoal, eu fui pai bastante cedo, né? Fui pai no começo da faculdade, fui pai com 20 anos, então eu tive que juntar nessa questão da mudança, uma questão aqui também de ser pai, né? Para mim foi muito importante ter esse período de uma maneira mais adequada e estruturada, né? Então, ao longo da carreira, o que eu procurei fazer, se eu não estava trabalhando, eu dedicava muito tempo à família, ao meu filho. Então, a família é um valor que eu tenho, né? Então, na época inicial, até uma questão que eu tive que fazer de carreira, não me arrependo. Houveram momentos da minha carreira que eu quis ir num pace mais vagaroso para a questão aí que eu tive familiar, que para mim é um valor super importante. Mas o que eu precisei fazer, que é um desafio até hoje, é a questão de cuidar de saúde, né? Eu sempre gostei e gosto muito de comer desde pequeno,
Então, essa questão da alimentação foi algo que eu tive que cuidar, e tento cuidar até hoje, porque a gente fala, né, até o pessoal de supply chain, que o pessoal de supply chain às vezes mais ligado para logística, às vezes mais ligado para manufatura, ele sempre acaba extravasando em alguma área, né? Tem gente que às vezes vai beber. O meu era a questão da comida, né? Então eu aprendi, mas isso é uma disciplina até hoje, a questão, né, da alimentação, e sempre que possível eu procurava inserir alguma atividade física, né? Antes de começar a trabalhar, eu joguei, né, na adolescência um pouquinho de basquete, coisas simples, mas depois uma atividade que eu procurei fazer, hoje até faz algum tempo que eu não faço, é a questão de fazer corrida, né? Então houveram momentos, até mesmo na época da Amazon, eu pratiquei um pouco de corrida. No começo a gente teve até um grupo de amigos que participou daquela maratona do Pão de Açúcar, tá? Mas hoje o que eu procuro ter de atividade física é a questão da corrida, mas eu diria que nos últimos 2, 3 anos a questão da alimentação é algo que eu procurei, né? Hoje eu preciso vigiar bastante a parte da alimentação, e eu procuro hoje, né, quando eu não estou, procuro ler bastante, sempre gostei de ler. Interessante que na época da Amazon, a categoria que eu trabalhei mais foi livros, mas foi a época que eu menos li, porque como eu falei, foi um período que era bastante puxado. Mas hoje eu procuro ler bastante, eu leio de assuntos em geral, leio bastante sobre espiritualidade, né? Eu sou cristão, então eu procuro me aprofundar muito no assunto, porque que aí talvez algo que eu aprendi, e é um valor que eu trago, que meu pai e minha mãe deram, a questão de estudar, né? Eu, como um profissional de supply chain, eu tive que me estudar, até porque hoje você não tem uma faculdade de supply chain. As certificações que você falou no início, elas me ajudaram, porque, eu não falei aqui, mas eu sou engenheiro químico, mas a minha formação de engenheiro químico, ela não trouxe muitos subsídios técnicos e conceituais para atividade de supply chain. Então, algo que eu gosto sempre de estudar. Então, eu diria que os meus hobbies, né, hoje, até pela idade, tenho que cuidar bastante da saúde, não é fácil, tá? Procuro, quando dá fazer alguma atividade, ler, e o tempo com a família. Família. Com a família. Perfeito, É o que eu perfeito. procuro fazer. Tá bem balanceado aí. E eu acho que esse é um desafio não só para você, mas para todos nós, porque essa hiperconectividade que nós vivemos, a gente acaba sempre trabalhando um pouco muito, né? Ou seja, estamos sempre com o olho no celular ou outros dispositivos, e aí, às vezes, se não tiver bastante disciplina, não consegue fazer esse balanceamento e acaba entrando, seja home office, seja trabalhando na empresa, entrando cedo e saindo tarde, e acaba passando essa questão da saúde, que a gente fala, todo mundo sabe que é importante, mas entre fazer e praticar é um pouquinho difícil. Muito obrigado. Então, para fechar aqui a nossa entrevista com o Jonathan Valeriano, aproveito para agradecer aí pela excelente entrevista. A gente vai fechar, então, com as suas 3 principais recomendações para os líderes de cadeia de suprimento, desculpa, para enfrentar os desafios atuais do mercado. Qual a sua visão? Ali o seu life hack para os profissionais, para os líderes da cadeia de suprimento, nesse momento atual do mercado, Jonathan. Tá. Eu vou voltar a usar o que eu falei no início, né? Você vai ter sempre 3 desafios, que vai ser o people, process and tool, né? Pessoas, processos e ferramentas, tá? Eu vou focar aqui no final, também com a minha experiência, que eu sempre tive people, process and tools desde o início, principalmente a questão das ferramentas, a questão das pessoas, tá? Em relação à questão das pessoas, a gente não explorou aqui, mas também está num momento que o mundo corporativo, quando eu entrei, é diferente do mundo corporativo de hoje, né? Hoje a gente tem uma questão de gerações, tá? Que a gente não explorou aqui. Então, hoje, eu observo que você precisa trabalhar com um mix, uma multiplicidade de gerações bastante forte, tá? A gente não vai entrar aqui muito no detalhe, que não é o foco, mas cada geração ela vai ter vamos dizer, aquilo que ela tem a oferecer
mas ao mesmo tempo aquilo que ela precisa aprender de outras gerações, isso vale tanto para gerações, né, inicial, que eu já nem sei mais como chama, Millennium, Z, como que faz até as outras, né, que eu estou entre a Baby Boomer e essa daqui, eu nem sei, alguns chamam de geração X. Então essa questão mudou bastante, então você tem que prestar muito, que é a questão da cultura, como que se pega a cultura, e a parte das ferramentas, ela está crescendo exponencialmente, né? Como que eu falei, né? Então não basta só você ter um RP, você tem que ter algumas outras ferramentas, e quando você coloca essas ferramentas, aqui você tem que ver a questão da cultura, né? Processos, para mim, sempre tiveram, mas eu diria que atualmente a questão de people, principalmente essa questão cultural, desse mix cultural, mudou muito, e a parte da ferramenta, como a gente falou também, ela tem mudado bastante. Então você tem que prestar mais atenção, estar mais atento, principalmente para essa questão cultural do mix da geração e para as várias ferramentas para você conseguir fazer esse encaixe de uma maneira menos dolorida possível, de uma maneira mais harmônica possível, tá? Seriam as minhas palavras finais. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Jonathan, pelas suas... pela sua expertise, por compartilhar com a gente, né, essa expertise, compartilhar com a gente essa sua trajetória, que é bastante interessante. E, então, em nome da LEAF, a gente está agradecendo aqui e finalizando esse podcast de hoje. Espero que quem nos esteja assistindo, quem vai assistir aí mais para frente, porque a vantagem do podcast é essa flexibilidade, de você poder ver, de você poder escutar. A gente vai poder estar fazendo outros em breve, sempre com conteúdos aí que possam ser bastante interessantes e trazer bastante valor agregado para quem está assistindo e para quem está ouvindo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por essa sessão de hoje, por esse podcast. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.